Boa tarde, Bahia. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, família Excelsior. Com grande alegria, iniciamos então o programa Conexão Luz e Paz. Um espaço para iluminar caminhos, restaurar emoções e fortalecer a sua... Vamos juntos? Que bom ter você aqui. Eu sou o Diácono Luciano Almeida e junto entre espiritualidade, a ciência e o desenvolvimento humano, vamos viver uma hora de equilíbrio interior, espiritualidade, conhecimento, consciência, autorresponsabilidade, propósito e esperança para lançarmos luzes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa sociedade e, claro, sobre suas principais dores existenciais. Prepare então seu coração, respire fundo e vamos neste tempo que é presente de Deus. Vamos dizer que onde há luz e paz, há transformação e Deus habita de forma extraordinária. Você quer transformação, meu irmão? Se você quer, esse é o programa Conexão Luz e Paz, que vai te trazer a possibilidade de você se reconectar à sua maior fonte, que é a sua identidade. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Viemos para governar a nossa vida e tudo aquilo que estiver ao nosso redor. E a pergunta é, será que temos governado de fato a nossa existência naquilo que nos cabe? Já dizia o salmista. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para mim e para você governarmos juntos. Então, eu quero que você escute com atenção. Queridos ouvintes, muita luz e muita paz para você que agora me escuta. Hoje eu não quero apenas falar nesse programa, eu quero falar com você de forma específica, que está aqui agora, que vai passar depois, nesta programação gravada no nosso canal. Com você que faz parte de uma família, com você que está tentando segurar as pontas aí diante das suas realidades. Você que muitas vezes se sente sozinho e dentro do próprio lar. Infelizmente, hoje nós vivemos essa experiência. Nós vivemos tempos difíceis, claro, mas acima de tudo a esperança é o que nos move e tempos em que a rotina engole muitas vezes a fé. Em que o cansaço silencia a oração, em que o medo pesa mais do que a esperança, mas precisamos nos manter esperançosos. E talvez esteja vivendo você agora exatamente isso, carregando dores que ninguém vê, tentando só ser forte, quando dentro de você está tudo se desmoronando. Será que você realmente está conectado com a sua melhor fonte, com a sua fonte verdadeira? Tentando muitas vezes transmitir paz e a sua alma está em guerra. Mas me permita te dizer uma verdade que é forte, eu sei disso, mas libertadora. Nada muda na sua família, viu? Até que algo mude dentro de você. E a restauração da casa, ela começa pela restauração do coração de cada um que está habitando nela. A cura da família começa pelo primeiro passo de um único membro. E pode ser você agora que escuta o Conexão Luz e Paz. Pode ser você agora que vai passar por aqui, depois vai escutar esse conteúdo em nossas redes. Então, desde já, quero abraçar você e dizer, vamos juntos. O professor Paulo Vieira também ainda diz o seguinte, que a vida ela muda quando assumimos responsabilidades. E que a transformação emocional de um só membro de uma casa, ela já faz a casa inteira respirar diferente. Olha aí. E o padre Christian Shankar também, ele, em suas belíssimas reflexões, ele nos entrega uma verdade que corta como espada, né, e cura também como bálsamo. Ele diz assim, abre aspas, Deus não transforma famílias covardes, Deus transforma famílias corajosas, começando pelo coração que, por primeiro, se coloca de pé para viver essa transformação. E esse coração e essa pessoa pode ser você, que está aqui agora escutando o nosso programa Conexão Luz e Paz, né? E é diretamente. Chegou a hora de você se levantar por você, pela sua casa, pela sua comunidade de fé, pelo ambiente do seu trabalho, onde nós vemos vários ambientes aí de trabalho, muitas vezes pessoas vivendo um ambiente tóxico. Ei, a gente precisa se perguntar como é que cada indivíduo se encontra de fato. Como é que cada indivíduo tem se colocado para viver essa experiência de reconexão consigo, com Deus, para que as luzes da vida possam brilhar intensamente em sua existência. Esse é o nosso programa, isso é o que nós estamos então refletindo a partir de agora. Chegou a hora, meu irmão, de parar e voltar a viver segundo o que Deus espera de você. É isso que queremos com esse espaço. Chegou a hora de devolver Deus ao centro da sua mente, emoções e da sua família. E talvez você esteja lutando, como eu dizia, né? Lutando muitas vezes contra a ansiedade, lutando contra o desânimo, lutando contra o esgotamento que muitas vezes nos bate, sim, senhor, ou até mesmo contra a perda do sentido espiritual, que seria para mim o mais grave e nos coloca numa certa urgência. Daqui, dentro dessa realidade que refletimos, trazer então essas esperanças. Mas escute com o coração. Mesmo diante da dor, saiba que Deus te chama pelo nome. Mesmo na confusão, Ele aponta um caminho, mesmo no cansaço, Ele oferece descanso para você e para sua família. Mas quando tudo parece perdido, Ele te diz, ei, eu posso restaurar a sua vida, eu posso restaurar a sua família, mas começa em você. E é por isso que o Conexão Luz e Paz existe, porque o mundo está pesado, porque as famílias estão feridas, porque a espiritualidade está enfraquecida e porque sim, você merece reencontrar equilíbrio emocional. Nunca se falou tanto dentro da sociedade sobre essa realidade. Nunca se falou tanto sobre adoecimento mental. E a gente tem que se perguntar, como é que eu posso tratar de fato isso? O que é que Deus espera de mim enquanto atitude minha e a graça dele que também vai agir? Mas existe uma realidade. Eu preciso escolher viver essa experiência. Porque você não nasceu para sobreviver. Você concorda comigo? Você nasceu para viver com propósito, serenidade, fé e presença. E Deus quer devolver isso a você. Hoje, eu não quero que você apenas escute este programa. Eu quero que você se permita ser tocado em cada música, em cada reflexão. Daqui a pouquinho teremos os nossos amigos Marcione e Cristine aqui falando conosco, trazendo também sua reflexão de desenvolvimento pessoal para você pensar quais os sinais dessas reflexões que podem me trazer, então, essa conexão com o meu eu mais profundo.
que você se abre então para essa mudança, que você decida restaurar sua alma para restaurar sua família. Por isso, antes do nosso primeiro quadro, eu quero te entregar um presente. A música que vem agora, ela não é apenas uma música, meu irmão. É um convite, é uma preparação, é uma cura silenciosa entrando no seu peito, preparando então seu coração para aquilo que Deus vai te falar daqui a instantes. Vamos à primeira música do nosso programa Conexão Luz e Paz e deixe que ela fale onde as palavras não chegam. Pois bem, meu irmão, e é com essa disposição do coração, com fé, com responsabilidade e com missão que nós damos início ao nosso primeiro bloco, né? A palavra que ilumina, a fé que cura. Vamos juntos mergulhar na palavra de Deus e permitir que ela seja bálsamo, direção e sustento para a nossa alma. O nosso bloco, nós vamos então meditar sempre alguma parte da Escritura, especialmente a sabedoria dos provérbios, os evangelhos, a doutrina social da igreja, alguma carta encíclica, né, específica da nossa mãe, mestra igreja, para que você descubra que a fé é um caminho real de cura, equilíbrio, discernimento e decisões no cotidiano. E hoje nós vamos refletir de forma muito especial nesse quadro a encíclica, uma parte da encíclica Populorum Progressio, de 1967, do Santo Padre Paulo VI, tá bom? Onde ele fala um pouco, né, e ele explica o que se entende por desenvolvimento humano integral. Porque você precisa entender que existe uma jornada de desenvolvimento para que você faça. Eu preciso estudar, eu preciso melhorar minhas conexões, eu preciso melhorar meu ambiente, eu preciso melhorar tudo aquilo que depende de mim para que eu, junto à graça de Deus que está sobre a minha vida, possa então tirar a minha melhor versão todos os dias, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, enfim, nos contextos dos quais eu estou inserido, porque, afinal de contas, nós somos protagonistas da realidade. Né? O nosso documento do Doutrina Social da Igreja vai falar muito bem, como vai falar da dignidade da pessoa humana, que também falaremos em vários programas por aqui, tá bom? Então vamos lá. O desenvolvimento dos povos, diz o nosso Papa Paulo VI, né, na Populorum Progressio, a partir do número 14, aqui de forma especial nós vamos ver o 15 e o 16, ele diz o seguinte, no número 15, ele diz assim, nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolver-se, porque toda a vida é o quê? Vocação. Aquilo que a gente já trabalhava também com o padre, né, Ricardo, no Desperta. Todo homem, naturalmente, converge a sua vida enquanto uma vocação. Ninguém nasceu para o nada e do nada. Nós nascemos tendo uma meta a ser descobrida, a ser, né, vivenciada, a ser, enfim, dialogada no chamado de Deus e na nossa resposta. E continuando. E dado a todos em germe, ou seja, em início, né? Todo mundo recebe então as sementes. Como é que eu tenho cultivado a semente da minha vida? Ou até mesmo entender que existem responsabilidades. Como é que essa semente da vida que foi entregue a uma família, ela foi zelada, ela foi cuidada, ela foi regada, com tudo aquilo que é necessário para que ela floresça da sua melhor forma. E esse ser humano então precisa ser pensado desse lugar. E ele continua. Desde o nascimento, um conjunto de aptidões e de qualidades para fazer render. Olha que palavra que expressa, fazer render, fazer vingar, fazer dar certo. E aí ele continua, desenvolvê-las será fruto da educação recebida do meio ambiente e do esforço pessoal. Olha só, duas dimensões aqui importantíssimas para o nosso Reconexão Luz e Paz. Eu não posso perder de perspectiva, enquanto cristão, que existe uma responsabilização da família, minha, quando eu tomo consciência, a partir dos 7 anos, né, tem toda uma gradação de busca e de maturação de vida. E aí desenvolvê-la será fruto da educação recebida do meio ambiente e do esforço pessoal. Ou seja, existe na dimensão do desenvolvimento pessoal do cristão um esforço pessoal. E aí a pergunta é, como é que você tem se esforçado para viver o seu desenvolvimento? Porque assim, muita gente quer crescer, meu irmão, mas não quer ler um livro, mas não quer ler um documento, uma carta encíclica, com toda a riqueza que nos é proposta. Aqui nós vamos ler a Fides et Ratio, né? A Populorum Progressio, nós vamos ler a Doutrina Social da Igreja, documentos riquíssimos que vão nos ajudar a entender essa nossa conexão conosco mesmo. Por que o cristão anda desconectado com a sua realidade? Com seu chamado primeiro, é preciso um esforço pessoal. E ele continua, e permitirá a cada um orientar-se para o destino que lhe propõe o Criador. Ou seja, há um chamado de Deus, mas há uma escuta do homem, há um exercício do homem, há um colocar-se do homem, há um aprimoramento que passa por mim e por você. Como isso é bonito. Eu não sei se você percebeu aí, é muito bonito isso, muito, muito belo saber que nosso Deus nos convida, na nossa liberdade, escolher aquilo que é pleno e digno da nossa realidade humana. Dotado de inteligência e de liberdade, é cada um então responsável tanto pelo seu crescimento como pela sua salvação. E aqui percebam como duas realidades. Quanto mais eu avanço em crescimento, em ampliação do meu repertório, mais eu devo também cuidar da minha salvação. De contas, o cristão busca o céu. É na meta do céu que o cristão busca na vida colocar-se nesse aprendizado. Eu preciso decifrar os meus talentos. Eu preciso entender que eu preciso agir, colocar a mão na massa. E aqui, eu quero que você, meu irmão, minha irmã que me escute, lembre da sua família. Ou lembre da família futura que você vai ser responsável enquanto jovem, enquanto noivo. Todos nós temos papéis fundamentais. Tudo que Deus deixou tem um papel fundamental para trazer o mais belo ser humano para a baila, para a vida, para o chão da comunidade. E é sobre isso quando a gente fala de vocação, fala, né, do despertar para a nossa principal realidade, que é sermos plenos naquilo que Deus nos chamou para sermos. E o Papa ainda continua. Ajudado, por vezes constrangido por aqueles que o educam e o rodeiam. E aqui é interessante. Olha só, olha o que o Papa falou. Ajudado, por vezes constrangido, ou seja, há um processo educacional de poda, de melhoramento, de extrair o melhor, de cuidado, de zelo.
de nãos que precisam ser dados pela família para que nesse constrangimento necessário, que é para educar, é que eu lembrei, não sei se vocês vivem isso, mas eu via muito meu avô, minha avó, quando pegava um pé de tomate, sempre colocava ali uma varinha e amarrando um cordãozinho para poder ajudar na condução naquele crescimento, ou outras árvores também. A gente vê os mais antigos, né, fazendo isso. E aí, o que é aquilo senão um constrangimento para aquela planta, né? Um ajustamento para aquela planta. Assim também é a educação do ser humano. Um ser humano desconectado da sua realidade, pode ver, meu irmão, minha irmã, ele foi desconectado dessa realidade porque o seu pai e a sua mãe não fizeram aquilo que precisava ser feito. E o Papa está nos dizendo aqui com muita tranquilidade na Popular do Progresso, número 15, ajudado por vezes constrangido por aqueles que o educam e rodeiam, cada um, seja quais forem as influências que sobre ele se exerçam, permanece o artífice principal do seu êxito ou do seu fracasso. Ou seja, perceba, o ambiente me molda, a minha família me moldou, as experiências que eu vivo dentro dessa realidade me molda, eu também, a partir das leituras, dos lugares em que me coloco, das realidades em que me faço presente, ou do que me possibilita aprender a avançar, eu sou o principal protagonista desse lugar. Aqui entra a palavra da autorresponsabilidade, é um palavrão que você vai sempre ver o diácono falando com você aqui. Você sabe o que é autorresponsabilidade? Então nós precisamos entender que fracasso ou êxito, abaixo de Deus, naquele você precisamos agir, precisamos dar passos, tomar atitudes. E o Papa continua, apenas com o esforço da inteligência e da vontade, pode a cada homem crescer em humanidade, valer mais e ser mais. Olha que bonito. Quanto mais eu caminho dentro dessa dinâmica de zelar por mim mesmo, por todas as potencialidades que Deus já me deu, eu posso crescer em humanidade, eu posso valer mais porque eu gero mais valor para os lugares, para a minha família, para o contexto dos meus amigos, para o contexto da minha escola, em qualquer contexto onde você esteja. Se você se lapida, se você se permite lapidar-se, né, viver esse processo, você com certeza vai valer mais. Olha que a gente tem constrangimento, muitas vezes, eu valho tanto, né? Enfim, ser mais. E aqui bonito, ser mais. Eu não só valho, eu sou. Eu aconteço, eu sou Luciano, eu sou José, eu sou Jeová, eu sou essa pessoa que tem uma história de vida, eu sou aquela pessoa que Deus falou de uma maneira única e que oportunizou crescimentos necessários e que eu fui então aprendendo dessas sabedorias e compondo a minha história e dando conta daquilo que Deus espera de mim muito plenamente. Para minha própria vida, para minha vida em família, para minha vida em sociedade, para minha vida em comunidade eclesial, para minha vida enquanto empresário, enquanto empregado ou colaborador dentro de uma necessária empresa, né, da qual também eu preciso somar naquele lugar. E aqui eu já quero, a gente já finalizou a primeira citação, já comentamos no segmento, então pense dentro dessa realidade agora. Por que nós hoje vivemos um grande adoecimento social? Por que nós hoje vivemos um grande clima de adoecimento dentro dos trabalhos, dentro dos ambientes de trabalho, por se tornarem ambientes tóxicos? Eu me pergunto sempre, não será porque as pessoas ainda não se possibilitaram se melhorar pessoalmente? Por que nossas famílias vivem tantas agruras nos dias atuais? Não é porque a gente não conseguiu transmitir de fato aquilo que é digno para o outro ser transmitido a ele naquela fase da qual a família é responsável por primeiro? E depois ele não conseguiu dar seguimento. E aí a pergunta é, quantas famílias desestruturadas? Quantos homens e mulheres que não tiveram a presença de um pai e de uma mãe, ou porque faleceram, ou porque não foram capazes, numa maturidade humana, de constituir um relacionamento sério, desejado por Deus, para que aquele ser humano florescesse da sua melhor forma? Isso é forte. Esse é o nosso programa Reconexão Luz e Paz. Eu só posso, então, acender a minha melhor luz e estar em paz quando eu me trabalhar, me autodesenvolver. Tá bom, meu irmão? Esse é o nosso quadro, né, onde nós, então, falamos sobre a palavra de Deus que vai nos conduzindo, que vai nos possibilitando iluminar a nossa vida e curar as nossas realidades. E seguindo aqui, rapidamente, para a gente terminar o nosso quadro, por outro lado, este crescimento, no número 16, na Popular do Progresso, o Papa Paulo VI ainda vai dizer o seguinte, por outro lado, este crescimento da pessoa humana não é facultativo. Olha só que gravidade, que peso tem isso aqui. Por outro lado, esse crescimento da pessoa humana não é facultativo. Como toda a criação está ordenada em relação ao Criador, a criatura espiritual é obrigada a orientar espontaneamente a sua vida para Deus, verdadeiramente primeira e soberano bem. Então tá aí. Pensemos então, esse foi o nosso quadro Palavra que Ilumina de hoje, tá bom? Então vamos juntos, eu quero te convidar agora a rezar com essa canção e já se preparar, porque daqui a pouco a doutora Cristine estará conosco hoje, falando, trazendo a sua contribuição, e o que ela traz hoje é excelente para você pensar o que nós falávamos até agora, tá bom? Vamos juntos. Vamos terminando o nosso programa, já é muito rápido, enfim, mas que você possa guardar essas 3 reflexões hoje aqui, que nós possamos perceber na palavra do Papa Paulo VI que há uma urgência, né, de nós entendermos o desenvolvimento pessoal nosso enquanto obrigação da família e não pode ser delegada a outras pessoas, e aí por isso o cuidado na geração da família, com quem você, né, vai se namorar, com quem você vai noivar, com quem você vai se casar, receber o matrimônio e para gerenciar ali vidas, né, que Deus vai te dar ali e ao mesmo tempo fazer isso acontecer no seu dia a dia. Então, escute essa canção rapidamente, um pouco dessa canção e até o próximo programa, que essas palavras possam preencher o teu coração e possa te conectar com luz e paz. Vamos juntos.